Bom dia, gente. Hoje, nessa quarta-feira, 10 de abril, passando aqui mais uma vez para glorificar o nome do Altíssimo, falar um pouquinho da palavra de Deus, porque tudo aquilo que nós precisamos está na mão do Altíssimo, do Senhor, o Todo-Poderoso Criador, aquele único que deu seu Filho para nos mostrar o caminho da vitória do reino de Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou ler uma palavra do livro de Mateus, do capítulo 13, do versículo 1, ao 30. Glória a Deus. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. E de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e se secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu na boa terra, e lhe deu frutos, de 1 a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, cercando dele os discípulos, disseram: Por que lhe fala por parábolas? Ele respondendo disse: Porque vós é dado conhecer o mistério dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Glória a Deus. E neles cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram o malgrado com seus ouvidos, e fecharão seus olhos, para que não vejam com os olhos, e outro com ouvidos, e compreende com o coração, e convertam, e eu vos o curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejarão ver o que vós vedes, e não ouvirão, e ouvir o que vós ouvis, e não ouvirão. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e o arrebata o que foi semeado no seu coração. Este que foi o semeador ao pé
do caminho, porém foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, tão pouca duração a chegada à angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos, o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo é a sedução das riquezas. Sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, a parábola do semeador. O que Jesus falava aos seus discípulos através dessa palavra? Ele falava sobre a palavra, o reino de Deus, tudo aquilo que ele pregava, ele falava em muitas coisas em parábola. Ele dizia que a parábola, ele é um segredo do mistério do reino de Deus. Tudo aquilo que a palavra que ele dizia, que ele nos oferecia, é a semente do semeador. Que nós semeamos a semente que o Senhor nos deixou para que ela dá frutos da bondade de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Muitas vezes nós escutamos a palavra, nós não entendemos a palavra. Mas o Senhor Jesus, através dessa parábola do semeador, do livro de Mateus, capítulo 13, ele nos explica, através dessa palavra, que a palavra, muitas vezes a gente recebe, mas a gente não entendendo, a palavra fica vazia dentro de nós. Nós não compreendemos aquilo que a palavra nos oferece. Mas Deus nos explica através dessa palavra que nós temos que crer na palavra, porque se nós ouvirmos a palavra do Senhor e nós não crermos, Ele nos diz que a boa semente, a primeira semente caiu entre as pedras. Caiu, ninguém escutou. A segunda caiu entre os espinhos. O que ele quer dizer? Caiu entre o espinho? Quando a pessoa recebeu a palavra, mas na primeira prova que teve, abandonou o Senhor. E a terceira parábola, a terceira, o que ele diz? Ele diz que a semente caiu em boa terra. É aquela pessoa que ouve a palavra, mesmo em provas, em dificuldade, ele não desiste daquilo que o Senhor o explicou e ele passa a parábola. Mais à frente aqui ele diz aos discípulos, muitos profetas queriam ouvir a palavra do Senhor e não poderão. Queriam ver o Senhor e não poderiam ver. Então, o que ele quis dizer? Nós temos que crer sem ver, porque o livro sagrado nos diz a verdade através da palavra que o Senhor nos disse, que a palavra sagrada de Deus, do Senhor Jesus, é tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos ver para crer, nós temos que crer para ver. Mesmo para nós seguirmos Jesus, muitas vezes nós recebemos muitas provas, muitas críticas, muitas ofensas. Muitas vezes as pessoas olham para nós, vê nós como um obstáculo na vida deles, mas não é por causa de nós, porque nós somos um semeador da palavra do Senhor. Nós somos aquele que estamos passando a semente que o Senhor nos deu, porque todo cristão, toda pessoa precisa ouvir a palavra do Senhor.
através do livro sagrado, porque todo pecador, todo ser humano tem direito à palavra de Deus para compreender, entender, a seguir Jesus. Não é porque você vai seguir Jesus que não vai ser fácil as coisas para você. Talvez seja até mais difícil, mas o que ele diz? Na boa terra a semente cairá e ela dará frutos de 100 a 60 a 30%. Porque ele diz que aquele que permanecer nas provas, em tudo aquilo que ele mandar, certamente vai ter a vitória. O que ele diz? Vai ter em abundância vitórias em sua vida. Muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não entendemos. Deus, ele nunca disse, o Senhor nunca disse que seria fácil servir a ele. Nós vamos ter muita prova, mas o Senhor disse que as provas vêm, mas nós estamos firmes na rocha. Por quê? Nós temos o Senhor, nós pode até cair, mas o Senhor nos sustenta, Ele nos levanta, Ele nos guarda e livra. Muitos não querem saber, mas o Senhor nos diz nessa parábola que muitos iam querer ver e não viam, muitos queriam ouvir e não ouvirão. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que crer em tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, nos disse e deixou no livro sagrado que é a Bíblia. Nós não precisamos ver para crer. Nós temos que crer mesmo sem ver, porque eu sei que o Senhor está vivo. Ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou e ele está sobre todas as coisas, e tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Se eu tenho que pedir alguma coisa, eu peço para o meu Senhor, porque acima de todas as coisas está o meu Senhor. Nunca se esqueça disso. Que Deus entre na sua casa, entregue suas aflições, suas preocupações, tudo aquilo que você tenha em suas casas, que você esteja precisando na mão do Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Seja em qualquer área da sua vida, na saúde, na dificuldade financeira, se você está precisando de um trabalho, primeiramente conversa com Deus e entrega na mão dele, que ele vai preparar tudo aquilo que você precisa, que nós precisamos, está na mão do Senhor. Nunca se esqueça disso. Se você quiser ler essa palavra, você leia no livro de Mateus 13, do versículo 1 ao 30, está a parábola do semeador, para você entender melhor a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que você tenha um bom dia e uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa palavra, você inscreva em nosso canal, deixa seus like, passe para mais pessoas que estão precisando de uma palavra. Você nunca perde em compartilhar a palavra, levar para frente aquelas pessoas que estejam precisando ouvir um pouquinho. Mesmo na fraqueza, nós temos que falar do nome do Senhor, porque tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu já agradeço a Deus por tudo e que o nome do Senhor seja glorificado na sua casa, na sua vida, na sua família, em tudo aquilo que você for fazer, colocando sempre o Senhor na frente, que Ele vai te abençoar. Glória a Deus.